3h06. Vamos a Brasília agora. É o Márcio Rocha que está na linha com a gente. Márcio, para falar de reforma ministerial. Esse certamente vai ser um dos assuntos mais comentados nesse início de ano, sobretudo antes da volta dos trabalhos no Congresso. Tem eleições na Câmara dos Deputados, no Senado Federal logo no começo de fevereiro. Até lá a gente tem pelo menos 3 semanas falando sobre reforma ministerial. Teve novidade na SECOM, mas no Ministério da Defesa também podemos ter mudanças. Há outros nomes envolvidos, além de Múcio e Geraldo Alckmin, que poderia ir para a Defesa. Há outros ministérios também que podem entrar nesse pacote de mudanças. Boa tarde para você, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essa é a grande questão, viu, Fábio? A gente está na expectativa de anúncio de novos nomes aí nessa possível reforma ministerial que deve ser feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias. A gente lembra que nesses últimos dias, ainda nessa semana, Sidônio Palmeira vai assumir, né, oficialmente na próxima semana, mas foi anunciado como novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, no lugar do deputado Paulo Pimenta, e por enquanto esse é a única troca oficialmente confirmada dentro do governo. A gente tem a expectativa também nos próximos dias de que José Múcio, né, que é o ministro da Defesa, que já sinalizou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já confirmou para ele, já pediu para ele para deixar o posto, né? Então deve ser essa a próxima troca dentro da esplanada dos ministérios. Mas as outras pastas ainda está muito em banho-maria, a gente ainda está esperando alguma movimentação. Existem algumas possibilidades, por exemplo, a agricultura e pecuária ser um alvo dessa mudança de ministério, desenvolvimento agrário também ser alvo dessas mudanças, Minas e Energia, pesca, portos e aeroportos, todos esses ministérios podem entrar nessa mini reforma ministerial que deve ser feita pelo governo nos próximos meses. A gente tem também a expectativa de que o PSD, que é um partido do chamado Centrão, junto também, vamos dizer, com o MDB, PP, Republicanos e União Brasil, ele ter também mais espaço no governo federal. E aí, um dos nomes que foram cogitados aqui em Brasília para assumir, né, uma pasta, um ministério e dar mais espaço para o chamado Centrão é justamente a pasta da Justiça e Segurança Pública, que pode, inclusive, está sendo discutida aqui aqui em Brasília, para o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que inclusive está de férias nesse momento, mas isso ainda está muito no início, ainda a gente tem uma confirmação, apenas uma possibilidade que foi ventilada dentro do governo, né, de Rodrigo Pacheco ter esse ministério justamente para trazer mais apoio dentro do Congresso para o governo federal, para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu disse também, a gente teve recentemente uma reunião entre o presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio, mas o assunto não foi a troca do ministério, foi aquele vídeo da Marinha, né? A gente lembra que a Marinha publicou um vídeo ironizando, né, que a Marinha trabalha muito e nós civis estamos vivendo vidas normais enquanto eles se sacrificam pelo país. E aí, essa reunião entre José Múcio e o presidente Lula foi também presenciada pelo comandante da Marinha, o almirante Marco Sampaio Olsen, e aí isso não foi, a troca do Ministério da Defesa não foi discutida nessa reunião. Inclusive, ontem a gente teve aquelas cerimônias relacionadas ao 8 de janeiro, foi perguntado para o ministro da Defesa se esse assunto voltou à tona, ele disse que ficou para mais tarde. Então, a princípio, essa troca na Defesa é a próxima troca que deve ser confirmada no governo, mas não deve ser agora, deve demorar um pouquinho mais, até que o presidente Lula, que inclusive quer que o José Múcio continue dentro do governo federal. A gente lembra também que um dos nomes que podem ir para a defesa é justamente do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que atualmente comanda o Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ele seria deslocado para o Ministério da Defesa, é uma possibilidade. E aí o Ministério MDIC, né, poderia entrar também nessa reforma ministerial. Mas, como eu disse, tudo isso ainda é muito inicial, né, essas discussões estão muito no início ainda, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve, nos próximos dias, se reunir com os auxiliares para definir como é que vai ser essa reforma ministerial. A princípio, alguns ministérios vão entrar, mas ainda é muito cedo para dizer exatamente quais serão essas pastas que vão sofrer mudanças no comando. Até porque são muitas peças envolvidas, não é, Márcio? Como você disse, se houver mesmo a troca no Ministério da Defesa, ainda supondo, e com uma eventual entrada do Geraldo Alckmin, uma troca do vice-presidente Geraldo Alckmin, saindo do desenvolvimento e indo para a defesa, abre uma outra brecha ali no Ministério
do desenvolvimento, como você disse. Você tira uma peçazinha e aí você tem de mexer no tabuleiro todo. Isso sem contar nos partidos, que a partir de agora podem também ganhar mais força. PSD, talvez com mais força. Rodrigo Pacheco indicando alguém, ou ele próprio. O Arthur Lira saindo da presidência da Câmara, tendo talvez mais protagonismo no Executivo, indicando alguém também. Quer dizer, são muitas as peças envolvidas, por isso que, pelo menos por enquanto, não dá para saber ao certo o que vai acontecer. Márcio, continua por lá trazendo as novidades para a gente. Obrigado, Márcio. Bom trabalho para você por aí.